A discussão e votação do relatório final da CPMI do Cachoeira está marcada para quarta-feira que vem. Para conter os ânimos, tanto da oposição como também de parlamentares governistas, o relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, deputado Odair Cunha, do PT Mineiro, teve que recuar e retirar de seu parecer 2 pontos bem polêmicos: os pedidos de indiciamento de 5 jornalistas e o pedido de investigação de conduta do Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Com isso, foi lido oficialmente o resumo do relatório final. E, como de costume, parlamentares pediram vista para analisar o texto completo. Até quarta-feira da semana que vem está aberto o prazo para a apresentação de sugestões de mudanças que podem ou não ser acatadas pelo relator. Para falar mais sobre o assunto, nós vamos conversar com o deputado Dr. Rosinha, do PT do Paraná, o parlamentar que é um dos integrantes da CPI do Cachoeira. Bom dia, deputado. É um prazer tê-lo aqui na manhã no Parlamento. Bom dia. Bom dia, deputado. Como é que o senhor recebeu essas alterações que o deputado Odair Cunha fez ontem, essa retirada de indiciamento dos 5 jornalistas e do Procurador-Geral da República? A gente pode dizer que agora esse relatório é um relatório que espelha o que foi investigado na comissão? Eu poderia dizer que eu recebi essa informação, não foi assim de maneira isenta. E não recebi, eu debati, eu ajudei a construir com o Odair Cunha a retirada dos 2. E essa retirada não significa que foi feito com alegria ou porque foi constatado que nada ocorreu e que nada deveria ser investigado em relação a eles. Porque deveria ser investigado. Mas é que nós conhecemos a Câmara e o Congresso Nacional. Ou às vezes se cede para aprovar o principal ou não se consegue aprovar o principal. O principal de tudo isto é a organização criminosa de Carlos Cachoeira e sua influência no governo de Goiás, do estado de Goiás, do senhor Marconi Perillo. O governo Marconi Perillo do PSDB estava totalmente comprometido. Então, nós entendemos que para conseguir avançar num grupo maior de apoio e de voto, foi necessário a retirada. Não que significa que não merecesse estar. O início da sessão ontem foi bastante conturbado, né, deputado doutor Rosinha? Inclusive, o relator Odair Cunha chegou a ser chamado de ditador porque disse que não aceitava emendas, apenas retirar por sugestão dos deputados, essas 2 partes do relatório, né? Eu acho que aquele que chamou o deputado Odair Cunha de ditador foi por uma pura arrogância ou desinformação. Porque o que ocorre? O regimento interno, o regimento comum interno do Congresso Nacional não permite. O que o deputado Odair Cunha estava fazendo era cumprir o orçamento. E nós sabemos que às vezes a vontade nossa é uma vontade política, mas nós somos escravos do regimento interno e tem que ser cumprido. Então, aquele que fez isso, o parlamentar que chamou o Odair Cunha de ditador, estava totalmente sem razão. Agora, quais são os pontos que o senhor acha que vai dar mais polêmica a partir da semana que vem? Porque agora, durante essa semana, os parlamentares estão analisando o texto completo, que o relatório é um relatório muito longo, né? Com a retirada, eu acredito que deve ter ficado com cerca de 3.000 páginas. E os deputados vão apresentar sugestões ao longo dessa semana. Quais são os pontos, deputado doutor Rosinha, que o senhor considera que serão os mais polêmicos daqui para frente? Pelo que eu estou observando e sentindo ao longo do debate, não agora dos últimos dias, mas de todo o processo da CPMI, é o indiciamento de Marconi Perillo, do PSDB, governador de Goiás, e o indiciamento de Cavendish, o presidente, o dono da Delta. Pelo que eu sinto, seriam esses 2 polêmicos. Mas não esses 2 pontos polêmicos. Mas, na minha concepção, não tem como retirar nenhum dos 2. Até porque o pedido de investigação não significa que ele não tem oportunidade de se explicar. Ambos terão oportunidade de se explicar nas instituições, nos órgãos competentes para isso. Porque o que estamos pedindo é investigação. O Odair Cunha, nosso deputado relator, fez um relatório completo, excelente, tirando o discurso daqueles deputados e senadores que dizem, olha, a CPMI vai terminar em pizza. Se enganaram. É a primeira vez que eu vejo no Congresso Nacional uma CPMI que as pessoas querem tirar nome. Outras vezes queriam colocar, porque aí sim era a pizza que ficava de fora.
ficava pedaços de fora que não eram investigados. Dessa vez todos foram investigados. Aqueles que falaram, aqueles que se negaram a falar e aqueles que têm documentação suficiente para pedir continuidade da investigação. Mas, deputado, e esses dois, digamos, relatórios paralelos que estão sendo prometidos pela oposição, pelo PPS e pelo PSDB especialmente, o senhor acredita que vão trazer muitos embates ainda também? Eu acredito que esses relatórios paralelos não vão nada além do relatório do deputado Odair Cunha. O relatório do deputado Odair Cunha é completíssimo. Nada então por que o senhor acha que eles estão sendo apresentados também? Por questão política. O parlamento é político. Aí cada um quer mostrar uma diferença, nem que seja mínima. Uhum. O senhor acredita que os debates, então, eles ficaram muito politizados, eles ficaram muito por conta dessas divergências partidárias e se focaram um pouco nessa questão das investigações mesmo? O senhor acha isso? O senhor concorda com essa afirmação? Eu acho. Por mais uma vez foi dito para o deputado Odair Cunha que o relatório dele era político. Alguns chegaram a dizer que o relatório dele era ideológico. Essas pessoas que dizem isso, ou está dizendo por desinformação ou má fé, ou desconhecimento dos documentos. Que quem conhece os documentos sabe que a questão não é política nem ideológica, é técnica. Uhum. E quais são os pontos que o senhor destaca agora? Vamos falar do relatório que está aí, né? Ficaram, então, 41 pessoas sendo indiciadas, né? Pedido de investigação de outras empresas, 117 empresas sendo citadas como envolvidas no esquema do Cachoeira, em principal, né? A construtora Delta e a construtora Rio Tocantins, que elas, teoricamente, que seriam as responsáveis por desviar dinheiro público e depositar em contas fantasmas. O senhor acha que esse saldo é um saldo positivo, é um saldo que realmente pode vir a crescer em futuras investigações? Como é que o senhor considera esse saldo do relatório? Acho que o principal saldo dessa CPMI não é a lista de pessoas a pedir, ou empresas que são pedidas para serem investigadas, mas é principalmente a quantidade de documentos que a CPMI vai colocar à disposição da Polícia Federal, do Ministério Público e da Receita. Esses documentos serão fundamentais para aprofundar a investigação. Não sei se tem na história aí do Congresso Nacional alguma CPMI que disponibilizou tantos documentos. É robusto o relatório, mas a quantidade de documentos é muito grande. Eu acho que esse é um saldo muito positivo, já com empresas com sigilo bancário quebrado, que não deu tempo de analisar, auscultas telefônicas, que a grande maioria foram analisadas, mas ainda resta muito pouco para ser ouvidas pelo próprio tempo da CPMI, mas o tempo da CPMI não dá para ir mais do que já foi, como queria alguns, porque por mais que se queira tempo da CPMI, ele vai ser sempre incompleto, por isso remeter para os órgãos que têm que investigar. Eu acho que esse é o principal saldo. E dando já o direcionamento das principais pessoas e empresas que têm que ser investigadas. Mas pode aumentar o número de pessoas e de empresas na hora que aprofundar a investigação. Deputado Dr. Rosinha, então, só para a gente finalizar, o senhor acredita que esse processo de votação, discussão e votação, que vai começar na quarta-feira que vem, ele vai ser um processo que vai conseguir ser terminado até dia 22 de dezembro, que é o prazo final de funcionamento da CPI? Sim, termina até dia 22. O resultado não dá para adiantar, porque os deputados e senadores que estão lá, muitos estão votando no sentido de proteção de seus amigos ou da sua corporação. Então, não dá para ser, mas que termina até dia 22, termina. Tá certo, então. Essa foi a entrevista, então, com o deputado Dr. Rosinha, que é membro da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Cachoeira, do PT do Paraná. Doutor Rosinha, muito obrigado por sua entrevista aqui amanhã no Parlamento. Bom dia para o senhor. Bom dia, estou à disposição. Até mais.